Você já sentiu que, ao cruzar a barreira dos 50 anos, o seu corpo parece ter adotado um regulamento próprio que ninguém lhe explicou como funciona? Talvez você tenha percebido que aquela dieta que funcionava aos 30 agora não surte efeito, ou que o cansaço que antes era passageiro se tornou um hóspede permanente. Muitos de nós, ao buscarmos recuperar a vitalidade e o peso ideal nessa fase da vida, encontramos no jejum intermitente uma esperança luminosa, mas acabamos cometendo erros invisíveis que, em vez de ajudar, acabam travando ainda mais o nosso metabolismo. Hoje, aqui no Nexus Saúde, vamos mergulhar profundamente no que realmente acontece dentro das suas células após os 50 anos e como você pode ajustar o seu relógio biológico para que o jejum seja seu maior aliado e não um fardo para o seu corpo. Se você quer entender como retomar o controle da sua saúde metabólica e garantir um envelhecimento com autonomia, convido você a se inscrever agora no nosso canal para não perder nenhuma das nossas explicações científicas traduzidas para o seu dia a dia. Para compreendermos por que o jejum intermitente precisa ser adaptado após os 50 anos, precisamos primeiro olhar para o motor principal do nosso corpo, as mitocôndrias. Imagine que suas células são como pequenas fábricas. Quando éramos jovens, essas fábricas tinham equipamentos novos, uma manutenção impecável e uma logística de entrega de energia que nunca falhava. Com o passar das décadas, especialmente após os 45 ou 50 anos, essas máquinas começam a apresentar um desgaste natural. O metabolismo não é apenas uma velocidade de queima de calorias, como muitas vezes ouvimos por aí. Ele é a soma de todos os processos químicos que mantêm você vivo. Após os 50, ocorre uma mudança hormonal significativa, tanto em homens quanto em mulheres, que altera a forma como o corpo processa a glicose e armazena gordura. O primeiro grande erro que muitas pessoas cometem ao iniciar o jejum nessa fase da vida é acreditar que quanto menos comer, melhor será o resultado. Isso é uma armadilha perigosa. Imagine que o seu metabolismo é uma fogueira. Se você parar de colocar lenha subitamente e por tempo demais, a chama diminui até quase se apagar para economizar o pouco combustível que resta. Após os 50 anos, o nosso corpo entra em um estado de preservação mais aguçado. Se você faz jejuns prolongados demais, como 18 ou 20 horas, sem o preparo adequado, o seu cérebro entende que você está passando por uma crise de escassez. E em vez de queimar a gordura estocada, ele decide diminuir ainda mais o seu gasto energético basal. É por isso que muitas pessoas jejuam por longos períodos e, ainda assim, não veem o ponteiro da balança descer ou, pior, sentem-se cada vez mais fracas e desanimadas. Aqui entra um conceito fundamental que precisamos dominar: a autofagia. A autofagia é como o serviço de limpeza urbana das nossas células. Durante o jejum, o corpo começa a identificar proteínas velhas, organelas danificadas e detritos celulares para reciclar. É um processo de renovação incrível que ajuda a prevenir doenças e melhora a longevidade. No entanto, para quem passou dos 50, esse serviço de limpeza precisa de um sinal claro para começar e, principalmente, de um suporte nutricional sólido quando a janela de alimentação se abre. O erro clássico aqui é ignorar a qualidade do que se come nas horas permitidas. Não adianta dar um descanso para o corpo durante 16 horas e depois inundá-lo com carboidratos refinados ou alimentos ultraprocessados que causam picos de insulina. A insulina é o interruptor que, se ligado, mantém a queima de gordura desligada. Outro ponto crucial que muda drasticamente após os 50 anos é a nossa relação com a massa muscular. A ciência chama a perda de músculos relacionada à idade de sarcopenia. Por que isso é importante para o jejum?
porque o músculo é o tecido mais metabolicamente ativo do seu corpo e o maior consumidor de glicose. Quanto menos músculo você tem, mais lento é o seu metabolismo. O erro fatal de muitos praticantes de jejum na maturidade é não consumir proteína suficiente durante as refeições. Estudos mostram que, após os 50, precisamos de aproximadamente 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia para preservar a massa muscular. Se o seu corpo entra em jejum e não encontra aminoácidos circulantes para as funções básicas, ele pode acabar retirando-os do seu próprio tecido muscular. Ou seja, você pode até perder peso, mas está perdendo o motor que mantém você jovem e forte. Vamos pensar em uma analogia prática para facilitar o entendimento. Imagine que o seu corpo é um carro híbrido. Ele pode usar eletricidade, que é a glicose, ou combustível, que é a gordura. Com o envelhecimento, o motor elétrico tende a ficar viciado, querendo apenas a eletricidade rápida dos açúcares. O jejum intermitente serve para treinar o corpo a voltar a usar o combustível da gordura estocada. Mas, se você nunca fez essa transição antes, o carro vai engasgar. Por isso, após os 50, a progressão deve ser suave. Começar com algo simples, como o jejum circadiano, que respeita o ritmo do sol, é o passo mais inteligente. Isso significa jantar mais cedo e não comer nada antes de dormir, permitindo que o corpo faça a transição metabólica durante o sono, quando os hormônios de reparo estão no auge da sua produção. Muitas pessoas perguntam se após os 50 são obrigadas a pular o café da manhã para emagrecer. A resposta é não necessariamente. O que importa é a consistência e a janela total de descanso digestivo. Para algumas pessoas, o corpo responde melhor jantando às 19 horas e tomando o café às 8 horas da manhã, totalizando 13 horas de jejum. Para outras, pular o café e almoçar ao meio-dia funciona melhor. O segredo está em observar como seu nível de energia se comporta. Se você acorda e se sente alerta, o jejum está funcionando. Se você acorda exausto e com névoa mental, talvez esteja forçando uma janela de jejum longa demais para o seu nível atual de flexibilidade metabólica. Ter flexibilidade metabólica significa que seu corpo consegue alternar entre queimar açúcar e queimar gordura sem sofrimento. Quando perdemos essa capacidade, sentimos fome o tempo todo, irritabilidade e aquela queda de energia no meio da tarde. O jejum intermitente é a ferramenta para reconquistar essa flexibilidade, mas ele precisa ser acompanhado de hidratação e eletrólitos. Após os 50, a regulação de líquidos do corpo muda e é comum sentirmos menos sede. A falta de água, sódio, magnésio e potássio pode causar dores de cabeça e tonturas que as pessoas confundem com falta de açúcar, quando na verdade é apenas desidratação. Uma dica prática: adicione meia colher de chá de sal marinho não refinado e um pouco de limão na água durante o jejum para manter os eletrólitos em equilíbrio. Outro aspecto que frequentemente é negligenciado é o impacto do estresse e do cortisol. O cortisol elevado bloqueia a queima de gordura e aumenta a glicose no sangue, mesmo que você não tenha comido nada. Para quem tem mais de 50 anos, o equilíbrio do cortisol é mais delicado. Se você já tem uma vida estressante, dorme mal e decide fazer um jejum agressivo de forma repentina, você está adicionando um estresse físico enorme ao seu organismo. O resultado é que o corpo retém gordura abdominal como forma de proteção e você se sente inflamado. O jejum deve ser uma ferramenta de saúde, não mais uma fonte de ansiedade. A partir daqui, vamos estruturar um plano de ação seguro. O primeiro passo é a limpeza do terreno. Antes de aumentar as horas de jejum, foque em reduzir os beliscos. Cada vez que você come algo fora de hora, o seu pâncreas libera insulina e o processo de renovação celular para.
Após os 50, o corpo demora mais para baixar esses níveis de insulina. Portanto, fazer apenas 3 refeições sólidas por dia, sem nada no intervalo, já é um treinamento metabólico poderoso. Quando você se sentir confortável com isso, comece a estender o tempo entre o jantar e a primeira refeição do dia seguinte. Vamos falar agora sobre a janela de alimentação ideal. Para iniciantes após os 50, recomendo começar com 12 horas de jejum. Isso pode parecer pouco, mas se você nunca praticou jejum antes, esse é um ponto de partida seguro. Após 2 semanas, se você estiver se sentindo bem, aumente para 13 ou 14 horas. O objetivo não é chegar rapidamente nas 16 horas que todos falam na internet, mas sim encontrar a sua janela pessoal de conforto, onde você mantém energia, clareza mental e consegue consumir todas as proteínas e nutrientes que precisa nas refeições. É importante também desmistificar a ideia de que o jejum é apenas para emagrecer. Para nós, no Nexus Saúde, o emagrecimento é uma consequência de um corpo que voltou a funcionar corretamente. O foco real após os 50 deve ser a saúde do cérebro e do coração. O jejum reduz a inflamação sistêmica, que é a raiz de quase todas as doenças do envelhecimento. Quando você dá esse descanso ao sistema digestivo, o seu corpo direciona a energia para reparar tecidos e combater radicais livres. É como se você estivesse fazendo uma reforma preventiva na sua casa para evitar que as goteiras apareçam lá na frente. Mas e as contraindicações? Após os 50, é fundamental ter uma consciência maior se você faz uso de medicamentos para pressão arterial ou diabetes. O jejum pode potencializar o efeito de alguns remédios, e o que antes era uma dose normal pode se tornar excessiva. Por isso, a clareza e a observação constante dos sinais do corpo são indispensáveis. Se você sente palpitações ou fraqueza extrema, pare. Alimente-se com algo nutritivo e reavalie. O sucesso no jejum após os 50 não é medido por quem aguenta mais tempo sem comer, mas por quem consegue manter a maior constância e vitalidade ao longo dos meses. Vamos recapitular os pilares para que o seu metabolismo seja potencializado após os 50 anos. Primeiro, garanta proteína suficiente em cada refeição para combater a sarcopenia e proteger seu motor metabólico. Pense em incluir ovos, carnes, peixes ou leguminosas de qualidade. Segundo, respeite o seu ritmo circadiano, tentando concentrar suas refeições enquanto o dia está claro. Terceiro, hidrate-se com inteligência, lembrando que o seu corpo precisa de minerais para conduzir a eletricidade das células. Quarto, não use o jejum como punição, mas como um presente de descanso para os seus órgãos internos. E quinto, comece devagar e observe os sinais do seu corpo antes de avançar. Imagine como seria acordar daqui a alguns meses sentindo que aquela névoa mental desapareceu. Imagine subir uma escada sem sentir que as pernas estão pesadas ou que o fôlego vai faltar. Isso é o que a autonomia metabólica proporciona. O jejum intermitente, quando feito com esse olhar clínico e cuidadoso que discutimos, é a chave para abrir essa porta. Não se trata de uma dieta da moda, mas de um retorno à forma como os seres humanos viveram por milênios, adaptada à realidade biológica de hoje. Muitas vezes, o medo do envelhecimento vem da sensação de perda de controle. Sentimos que o corpo está mudando e não sabemos o que fazer. Mas quando você entende a ciência por trás da renovação celular e da autofagia, você retoma as rédeas. Você deixa de ser um passageiro passivo e passa a ser o mestre da sua própria biologia. O metabolismo pós-50 não é um inimigo a ser vencido, mas um sistema sofisticado que pede por novos protocolos de cuidado. Nesta jornada de redescoberta da saúde metabólica, a informação é o seu recurso mais valioso.
No Nexo Saúde, nosso compromisso é trazer a ciência mais atualizada de forma que você possa aplicar hoje mesmo na sua rotina, sem termos complicados e sem promessas que não se sustentam na realidade, de quem já cruzou os 45 ou 50 anos. O envelhecimento consciente é uma escolha que fazemos a cada garfada e a cada hora de descanso que proporcionamos ao nosso organismo. Ao chegarmos ao fim desta conversa, espero que você tenha percebido que o jejum intermitente após os 50 anos é muito mais do que apenas fechar a boca. É um ato de respeito à sua história e ao seu corpo. É entender que as mudanças hormonais e metabólicas não são o fim da linha, mas uma transição para uma forma de vida mais estratégica e consciente. Quando você evita os erros de jejuar em excesso, negligenciar proteínas e ignorar os sinais do seu próprio corpo, você se posiciona em um seleto grupo de pessoas que envelhecem com vitalidade, clareza mental e independência. Se este conteúdo trouxe clareza para você e ajudou a desvendar os mistérios do seu metabolismo, não guarde isso apenas para si. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que também está nessa fase da vida e busca respostas honestas sobre saúde e bem-estar. E claro, se você ainda não fez isso, inscreva-se no Nexo Saúde e ative as notificações. No nosso próximo vídeo, vou mostrar exatamente o protocolo de 7 dias para você começar o jejum de forma segura, com o cardápio completo e os horários ajustados para quem tem mais de 50 anos. Você vai descobrir quais alimentos quebram o jejum sem você perceber e como evitar os erros que eu cometi no início da minha jornada. Muito obrigado por nos acompanhar e lembre-se, entender o seu corpo é o primeiro e mais importante passo para transformá-lo. Até o nosso próximo encontro.